Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez, esta manhã. Quero convidar a todos para o meu momento sublime, para que nós possamos juntos buscar a presença do Senhor em oração e também ouvirmos um pouco da sua palavra, que nos consola, que nos anima, que traz vida, que comunica esperança. Sem dúvida, estar em comunhão com Deus através da sua palavra é uma oportunidade que nós damos a nós mesmos de crescimento espiritual e fortalecimento da nossa fé. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. O versículo que eu trago para vocês hoje está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 35. Esse versículo ele está no contexto da invasão do rei Senaqueribe, que está ameaçando invadir a cidade de Jerusalém, cercou a cidade com um exército muito forte, o exército assírio, muito forte. O seu general chamado Rabsaqué comandava as tropas, um homem zombador, levou cartas do rei Senaqueribe para o rei Ezequias e não só se ateve à sua responsabilidade de entregar as cartas, mas o fez com zombaria. Zombou de Ezequias, zombou do exército de Ezequias e depois zombou do próprio Deus. Zombou do próprio Deus. E é nesse contexto, então, que o profeta Isaías, que naquele tempo trabalhava e profetizava, era o homem de Deus que trabalhava trazendo recados e respostas de Deus para o rei Ezequias e para o povo de Israel. E exatamente Isaías relata essas palavras no livro. Quando o Ezequias recebeu as ameaças e as afrontas, então ele vai ao templo e ele clama por misericórdia, ele ora e ele pede ao Senhor que visitasse o seu povo, que mandasse um livramento, e declara mais uma vez a sua dependência incondicional ao Senhor. E é nesse contexto que a resposta vem através do profeta Isaías, que diz assim: eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Então a resposta foi muito clara, foi objetiva e trouxe orientações confortadoras para o rei Ezequias. Ele ainda não havia visto o livramento, mas por certo descansou no Senhor e confiou, porque as palavras foram contundentes e o recado do profeta Isaías era definitivo. Deus declara mais uma vez que ama aquele povo, que vai interceder, que vai ajudar, que vai atender a intercessão de Ezequias e que vai socorrer, e que não vai permitir que o inimigo entrasse naquela cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por algumas razões. Então havia uma ameaça real. O inimigo era muito forte, poderoso. O exército que ele tinha era milhares de homens. Então a ameaça era real. E Ezequias tinha motivos para temer. Mas o que ele fez? O que ele fez nesse momento? Quando ele se viu ameaçado, ele vai orar. Ele recorreu ao único recurso que ele tinha: buscar a misericórdia de Deus, se colocar na presença de Deus, pedir ajuda. Ele fez aquilo que eu e você precisamos fazer todas as vezes que nos sentirmos ameaçados por algum tipo de ameaça. Orar, recorrer à oração, correr para os braços do Senhor. E a resposta veio, cristalina, resposta maravilhosa, resposta alvissareira, uma resposta completa. Agora, nessa resposta, Deus faz algumas afirmações muito interessantes. Ele diz: eu defenderei esta cidade. Então ele diz: eu estou vendo, eu conheço vocês, eu sei o risco que vocês estão correndo, eu sei também das ameaças do inimigo, então eu vou defender vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas ele diz o porquê. Ele diz: por causa
da minha honra. Por causa da minha honra, né? Eu empenhei a minha palavra. Esse povo é meu. Eu tirei esse povo do Egito. Eu formei esse povo através de uma família, de um homem e uma mulher, Abraão e Sara. E de lá para cá eu tenho sustentado a minha palavra. Eu dei a minha palavra, que estabeleceria vocês nessa terra e que cuidaria de vocês. Então, por causa da minha honra. É interessante que o profeta Isaías trabalha muito com essa questão, quando ele escreve lá no capítulo 9, do seu livro sobre o nascimento do Messias. Ele fala sobre Jesus como sendo uma realidade já para hoje, né? Porque o menino nos nasceu, aquilo que aconteceria cerca de 800 anos depois, como se fosse já fato consumado, porque o menino nos nasceu, e ele vai falando, apresenta o menino, apresenta Jesus à humanidade, apresenta o Messias à humanidade, e quando ele chega no verso 7, ele diz: isso vai acontecer porque o zelo do Senhor fará isso. Então, é porque Deus disse que aconteceria. Deus empenhou a sua palavra. Então, para Isaías é fato consumado. O zelo do Senhor fará isso. E agora, então, Deus confirma o argumento do profeta, né? Eu farei isso por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Ezequias era um rei que estava no trono e era da descendência de Davi. E Deus prometeu a Davi que ia abençoar a sua descendência. Enquanto houvesse um rei obediente, a descendência de Davi, esse rei poderia contar com o cuidado de Deus. Então ele diz: por causa da minha palavra e também porque eu prometi ao meu servo Davi. Amados, Hoje nós somos protegidos e amparados por Deus. Ele ouve as nossas orações por causa de Jesus, o filho de Davi. Você lembra dessa expressão? Então, em nome de Jesus, o próprio Deus disse: em nome de Jesus, em nome do Filho, se nós clamarmos com fé, o zelo do Senhor fará com que Ele ouça e atenda às nossas orações. Porque Ele disse que atenderia. Todas as vezes que orássemos em nome de Jesus, Ele nos atenderia. O zelo de Deus continua o mesmo. A honra de Deus continua a mesma. Nunca vai fracassar. Então, creiamos nisso. Hoje, eu e você temos a mesma promessa que Deus fez a Davi e cumpriu nos dias de Ezequias. Vamos orar? Vamos conversar com esse Deus que empenhou a sua palavra conosco? Querido Pai, nós não merecemos, assim como Ezequias não merecia aquela resposta, nós não merecemos hoje. O meu povo não merece essa resposta, assim como o povo de Ezequias não merecia naquele tempo. Mas o Senhor, por causa da Tua palavra, o Senhor cumpriu as Tuas promessas. Então hoje, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, nós estamos nos apresentando ao Senhor mais uma vez. O Senhor sabe o que está acontecendo conosco. O Senhor sabe das ameaças, ó Deus, da pandemia. O Senhor sabe dos riscos, dos números, das estatísticas aumentando a ameaça. E nós queremos mais uma vez recorrer ao Senhor. Confiamos no Senhor. Só temos a Tua porta para bater. As nossas autoridades não estão conseguindo fazer nada por nós, a ciência não está conseguindo fazer nada por nós, mas o Senhor pode. O Senhor pode. E nesse instante eu quero colocar mais uma vez a minha vida e a vida do meu povo, dos meus irmãos, dos meus amigos, todos aqueles que estão participando desse momento sublime comigo. Eu quero te pedir, ó Deus, por esse país, por minha cidade, abençoa-nos, Senhor Deus, tenha misericórdia, abençoa as nossas famílias. Ó Deus, como nós cremos que o Senhor fará isso, porque nós temos a Tua palavra empenhada a nós. Nós vamos esperar e confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia, senhores.